E falando em conhecimento técnico, a gente não pode, né, a gente não pode deixar de falar naturalmente do autoconhecimento. E aí, como que você consegue o autoconhecimento? Você, Cláudia, que também é coach, que também é analista de perfil comportamental, você sabe a importância da gente saber, né, quais são as nossas características. Você tinha comentado comigo que você é comunicadora ou executora? Eu estou em dúvida agora. Entendi. Eu sempre fui o analistazão, né? Analista 35, 36%, e em tempos eu tenho mais o planejador, e nesse momento agora, como eu estou com várias demandas, eu estou com o executor mais alto, né? Mas logicamente eles acabam levando, né, uma fotografia daquilo que eu estou vivenciando no momento. Então nesse momento agora eu estou mais executor do que planejador, mas o planejador também é bem alto. E aí, passando aqui rapidamente, né, o que, que a gente está querendo dizer, né? Para quem quiser pesquisar, o Dr. William Marston, que foi a pessoa que idealizou a Mulher Maravilha, então é uma curiosidade enorme, e também foi o cara que inventou o detector de mentiras. Esse cara inventou quatro, né, ele identificou quatro perfis de comportamento. Né? Eu não vou entrar na questão do sentimento, né, do pensamento, das feridas emocionais, mas o comportamento, aquilo que a gente faz. Então aquilo que a maneira como a gente se comporta, você pode ser executor, né, que basicamente, assim, muito resumidamente, a pessoa que é orientada a resultado. Então, você entregou a tarefa, a pessoa vai buscar a tarefa. O comunicador, que é a pessoa que precisa de conexão, precisa de conversar com outras pessoas. O planejador, que é aquela pessoa que eu estou falando até mais baixo, porque ela é orientada a processo. Você fala com ela, não, vamos pular essa etapa, e você acaba com o planejador. E por fim você tem o analista, que o analista, qual é a situação dele? O analista quer fazer sempre o melhor. É legal fazer o melhor? É como o professor Cortella faz, né? Fala, né? Faz o seu melhor. Só que se você for fazer só o seu melhor, que você acha que é o excelente, que é o maravilhoso, talvez você não faça nada. Tem um conceito chamado de paralisia analítica, né? A gente acaba tentando fazer tudo da melhor forma possível e acaba não fazendo. Então, a proposta do professor Cortella é faz o teu melhor com aquilo que você tem. Isso aí fica uma dica para os analistas como eu, que às vezes querem deixar o negócio muito bonito e acabam não fazendo nada. Assim, a gente está falando dos perfis, né? E está falando de quando que a gente consegue, quais são as limitações, mas a gente está num espaço muito reduzido para falar de um assunto que isso aqui duraria 2 ou 3 horas facilmente a gente falando, se a gente for entrar na minúcia dos perfis comportamentais, né? Então a gente fala de perfis comportamentais e aí eu queria, né, dizer aqui para vocês que existe uma análise para você descobrir qual é o seu perfil comportamental, quais são as suas forças, quais são os seus talentos, né? Da mesma forma que existe também, né, os nossos sabotadores, né? E aí a gente tem esse livro aqui do professor Shirzad Chamine, né? Eu acabei de fazer uma qualificação com o professor Shirzad Chamine, com vídeos dele, com aulas de dúvidas dele, e assim, é incrível a facilidade, né? Quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa complexa que parece que é fácil, então porque essa pessoa é realmente muito boa. E é o caso do professor Shirzad Chamine. E ele mostra pra gente que a gente tem sabotadores, né? Sabotadores são pensamentos que a gente tem que levam a gente a não fazer ou não ter o movimento que a gente precisa ou gostaria. Então, eu vou falar de um sabotador que é o principal, que segundo o professor Shirzad Chamine, todo mundo tem, que é o crítico. Então, o que é o crítico? Você vê uma situação que você faria diferente e você já fica assim, pô, isso aquilo ali tá errado, a pessoa fez tudo errado, não era para fazer assim. Né? E você critica outra pessoa. Aí você vê então, por exemplo, uma rua, você está passando aqui, no Rio de Janeiro tem muito isso, a rua cheia de buraco, né? Mas a prefeitura não faz isso e ninguém faz nada, mas esses caminhões, então você critica a situação. E muitas vezes esse crítico a gente faz com a gente mesmo. Você fala assim, cara, como é que você fez isso? Como que você esqueceu disso? Como que você... E você vai... Não, nem tenta fazer de novo, porque você vai errar de novo. Então, o crítico, ele simplesmente faz você paralisar.
E esse ele chama é o crítico ou o julgador, né? Que seria a tradução literal. E aí você tem vários outros sabotadores. E no site do professor Shizad Chamine, da Inteligência Positiva, você consegue fazer esse questionário e saber quais são os maiores sabotadores que você tem. Né? E eu deixei até lá nos meus stories para o pessoal que quiser fazer, né, esse assessment. Ele vai fazer vai preencher e o sistema vai te dar o resultado. Né? E além disso, né, no pilar do autoconhecimento também tem as crenças, né, que muitas vezes em uma sessão de coaching, você está com um coaching, uma sessão de coaching formado, né, como a Cláudia, como eu, nos formamos pelo IGT, pelo Instituto do Jerônimo Temer, a gente consegue perceber que você tem ali um pensamento que está te limitando, é uma crença que você diz, não, eu não tenho habilidade com equipamentos eletrônicos, com informática, não, eu não sei nem mexer no meu iPhone. Então isso é uma crença que pode ser uma crença limitante, pode estar trazendo alguma dificuldade e a gente consegue trabalhar esse tipo de crença. Né? Isso tudo está tudo dentro do pilar do autoconhecimento. Né? E, naturalmente, quando você identifica quais são as suas características, quais são as suas maiores forças, você consegue ter, né, maior desenvolvimento nas suas áreas, né, na área que você decidiu trabalhar para poder ter uma renda, ou na área que você ama e você decidiu trabalhar porque você ama e ser recompensado financeiramente por isso também. Então esse é o pilar, né?